Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Chegamos a mais uma semana, sábado, semana 4, a última semana desse volume do Alimento Diário, onde eu leio com oração, está em Filipenses 1, versículo 12 e 13. Amém? Ó, Senhor Jesus, leio com oração. Quero ainda, irmãos, certificar-vos que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Filipenses 1, 12 e 13. Ó, Senhor Jesus, ó, Senhor Jesus, que nós podemos, Senhor, certificar, Senhor, ó, Senhor Jesus, que todas as coisas que aconteceram, Senhor, e que vão, Senhor, de acontecer conosco, Senhor, possa ser, Senhor, para testificar, Senhor, e contribuir, Senhor, para o avanço do Evangelho, Senhor. Ó, Senhor Jesus, ó, Senhor Jesus, sabemos que às vezes, Senhor, vamos sofrer por tal Evangelho, Senhor. Mas nada comparado ao teu sofrimento, Senhor. Nada considerado ao teu labor de amor, Senhor. Nada considerado, Senhor, ao labor e amor de Paulo, Senhor. Por tais cadeias, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Assim como Paulo, Senhor, achou graça em pregar a qualquer momento, Senhor. Nós possamos, Senhor, achar graça, Senhor, a pregar a todos, Senhor. Assim como Paulo, Senhor, pregou para a guarda pretoriana, Senhor. Assim como Paulo, Senhor, pregou para reis, judeus e gentios, Senhor. Podemos pregar a toda criatura, Senhor, o teu maravilhoso evangelho. Amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, os arranjos do Espírito na pregação do Evangelho. Os arranjos do Espírito na pregação do Evangelho. Tudo o que acontecia com Paulo era fruto do arranjo do Espírito. Em Atos 9, 15 e 16, ao enviar Anania para batizá-lo, o Senhor lhe disse que Paulo levaria o nome do Senhor perante gentios, reis e filhos de Israel. Vejamos, então, como e quando essas profecias se cumpriram. Conforme a condução do Espírito, Paulo levou o nome do Senhor Jesus aos gentios. Está em Atos 18, versículo 6. Embora em toda a cidade se dirigisse à sinagoga, tentando pregar aos gentios, em geral estes o rejeitavam. Então Paulo partia para os gentios. O Espírito Santo proveu a Paulo uma oportunidade de pregar o Evangelho aos filhos de Israel, conforme vimos ontem. Muitos tentaram impedi-lo de ir a Jerusalém. No entanto, ao final de sua terceira viagem, Paulo estava resolvido a passar por lá, pois o Espírito Santo lhe tinha reservado ali alguma coisa. Então Paulo estava no templo em Jerusalém. Os judeus que vieram da Ásia o reconheceram e fizeram um grande tumulto, retirando-o para fora, fechando a porta e tentaram matá-lo. Nesse interim, apareceu um comandante, Cláudio Cícias, e, diante daquela confusão, mandou que seus soldados protegessem Paulo, livrando-o da mão dos judeus. Quando os soldados o levaram, próximo de ser recolhido à fortaleza, Paulo pediu ao comandante para falar aos judeus. A partir dessa porção, começou a se cumprir a profecia de que Paulo daria testemunho perante aos filhos de Israel.
Quando o tumulto começou a aumentar, o comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e, sob açoite, fosse interrogado para saber o motivo de que o povo clama contra ele. Está em Atos 22, versículo 24. No entanto, os que tinham o título de cidadão romano tinham o privilégio, o direito de nunca ser açoitado antes que fossem condenados. Paulo aqui usou sua cidadania romana. A segunda vez que Paulo usou sua cidadania romana foi quando Pórcio Festo, sucessor do governador Félix, com o intuito de agradar aos judeus, recomendou que Paulo fosse para Jerusalém, a fim de ser julgado. A verdadeira intenção por trás dessa atitude era permitir que os judeus, pelo caminho de volta a Jerusalém, armassem cilada para matá-lo. Diante dessa trama, Paulo apelou para César. Quem pôde apelar para César, senão um cidadão romano? Se não fosse cidadão romano, ele não teria o direito de ser julgado pelo tribunal imperial. A terceira vez que usou sua cidadania romana foi antes de seu martírio. Por ser um cidadão romano, Paulo não foi crucificado, ele morreu decapitado. Acerca do arranjo do Espírito para cumprir as profecias sobre Paulo pregar o Evangelho, em Atos 23:1, vemos ainda a ocasião em que ele deu testemunho perante o Sinédrio, composto pelo sumo sacerdote e os sacerdotes. Assim, Paulo teve a oportunidade também de falar às autoridades religiosas. E, finalmente, o Espírito Santo fez seu arranjo para que Paulo também falasse aos reis. Quando ele esteve preso em Cesareia, o governador Félix e sua esposa Drusila tiveram oportunidade de ouvir falar da fé em Cristo Jesus, da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Paulo falou com muita autoridade, a ponto de o governador ficar amedrontado. Isso está em Atos 24, versículo 24 e 25. Ainda na prisão em Cesareia, debaixo da condução do Espírito, Paulo teve outra oportunidade, na qual pregou o evangelho ao rei Agripa e à sua esposa Berenice, aos oficiais superiores, aos homens eminentes da cidade, além, é claro, do então governador Pôncio Festo. Está em Atos 25, versículos 23. Novamente, Paulo falou com muita autoridade, a ponto do rei Agripa dizer, abre aspas, por pouco me persuadistes a me fazer cristão, fecha aspas. Querido leitor, tudo isso foi arranjo do Espírito para se cumprir a profecia de que Paulo iria pregar e dar testemunho perante aos gentios, os filhos de Israel, os reis e governadores. Aleluia. Pergunta: quais foram os arranjos do Espírito para que Paulo cumprisse sua missão de pregar o Evangelho? Oh, Senhor Jesus. Esse sábado, irmão, ele vem nos falar e nos mostrar e nos provar que nada possamos e podemos fazer sem a presença do Espírito. Pois o Espírito é o próprio Deus, é o próprio mover de Deus. Vemos aqui os arranjos que o Espírito fez na vida de Paulo e fez com que ele mudasse em diversas vezes todo o seu plano, porque o Senhor não queria que se cumprisse o plano de Paulo, e sim o plano que Deus tinha para Paulo, o plano que Deus tinha para a pregação do seu evangelho.
Deus, o Senhor Jesus, queria que Paulo pregasse para os gentios, que Paulo pregasse para os reis, que Paulo pregasse para os governadores e que Paulo também pregasse para os religiosos, mas tudo mediante ao arranjo do Espírito. Isso nos mostra, irmão, que nós não podemos ir para uma pregação do Evangelho de qualquer forma, sem permitir que o mover do Espírito atue naquela pregação. E nos mostra mais ainda que a bagagem não vem de nós, e sim do Espírito. Muitas vezes deixamos de pregar o Evangelho por não achar capacidade em nós mesmos. E realmente nós não temos capacidade alguma. A capacidade vem do próprio Deus, que é o Espírito em nós. Então, irmãos, veio me encorajar muito essa palavra e me mostrar que por mim mesmo eu não vou pregar, que por mim mesmo eu não vou propagar o Evangelho, porque eu não tenho essa força. A força vem do Espírito. É por isso que o tema do dia já diz: os arranjos do Espírito na pregação do Evangelho. Quantas vezes você separou seu ponto para falar no púlpito, quando chegou lá o Espírito lhe conduziu para um falar totalmente diferente, porém dentro do contexto? Quantas vezes você, numa pregação, às vezes lá na tenda, você orou para que o Senhor lhe mandasse uma pessoa acessível ao Evangelho, e a primeira pessoa que chega é uma pessoa que lhe trata às vezes com uma certa patada, mas que no final ela se abre para o Evangelho? Porque isso é o arranjo do Espírito. Isso é o que o Senhor faz conosco. Somos simplesmente, irmãos, vasos que temos que nos permitir ser usados por Deus. Oh, Senhor Jesus. E outra coisa, nós precisamos ser oportunistas. Você vê que Paulo, mesmo açoitado, prestes a ser açoitado, não deixou de pregar o Evangelho. Pelo contrário, e nem também usou de sua cidadania romana para se livrar e ir embora daquele lugar então. Pelo contrário, ele usou isso para pregar mais ainda o Evangelho, para chegar no alto escalão. Como fala aqui novamente, ele pregou para a autoridade. Ele teve oportunidade de pregar sumo sacerdote, autoridades religiosas. Ele teve o arranjo do Espírito a Paulo, fez com que ele pregasse para o governador Félix, sua esposa. O arranjo do Espírito fez com que, lá em Cesareia, Paulo pregasse o Evangelho para o rei Agripa. Aí eu pergunto, quando ele prega ao rei Agripa vem me falar: por pouco me persuadisse a me fazer cristão. Você acha, irmão, que Paulo achou que foi ele? Não, irmão. Paulo tinha ciência que aquilo era o Espírito nele falando para o rei Agripa. O próprio Deus falando para o rei Agripa. E ainda fala, né, governadores, né? O arranjo do Espírito para cumprir a profecia. Assim, hoje, o Senhor vai mover o arranjo do Espírito para cumprir sua profecia. E Ele usa a gente. Basta a gente estar preparado. Quando o Senhor chamar, nós dizemos: eis-me aqui. Sabemos que é difícil, mas esse deve ser o sentimento. Irmão, é muito rico, muitos pontos. Espero que vocês tenham ganho, tanto quanto eu ganhei. Ruminem essa palavra. No mais, Jesus é o nosso Senhor. Tenham todos um bom dia, um bom desfrute. E que logo mais na reunião à noite, vocês possam contribuir mais e mais com essa semana rica. Uma semana de embasamento, uma semana que fala sobre o Espírito, sobre a obra do Espírito, que é uma das obras mais importantes que o Senhor quer fazer em nós, se não a mais importante. No mais, irmão, Jesus é o Senhor.